Olá, seja bem-vindo ao programa Capítulo à Parte. Cada semana aprendendo um pouco mais a cada semana. E hoje nós vamos falar de um assunto de extrema importância, e eu vou repetir, de extrema importância. A Terra pede socorro. Isso já faz tempo que a gente ouve, mas a gente não leva a sério essa conversa. A gente não leva muito a sério que as atitudes da gente, pequenas atitudes mínimas, que poderiam evitar um descontrole maior da terra, um descontrole maior da poluição. Nós podíamos evitar grandes catástrofes com pequenas ações. Eu sempre digo que você colocar uma gota de água no oceano, o oceano fica maior. Ele fica o oceano com mais uma gota de água. E uma ação nossa positiva deixa a terra melhor. A terra do jeito que está, com mais uma ação positiva. Nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos de falar sobre como salvar a terra. E nós vamos conversar hoje com o Marcos Nakagawa, que é professor da ESPM, palestrante, e escreveu o livro 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o Mundo. Tudo bem com você? Tudo bom, muito obrigado pela oportunidade. O que te levou a fazer uma pesquisa de 101 atitudes que possa melhorar o mundo? Exatamente, eu busquei bastante dados, informações, porque a gente sabe que para a gente começar uma atitude responsável, mais sustentável, você precisa começar. É exatamente como se fosse aquele trabalho do regime da segunda-feira que você quer começar e nunca começa. E aí eu comecei a listar 100 ações. E a 101, a última, ensine todas as outras 100 para uma criança. E fui listando, quando eu vi, já tinha essas 101 ações, que vai desde coisas simples, como ligue e desligue a lâmpada quando você sai de um cômodo, de um quarto, de um banheiro, até algumas coisas um pouco mais complicadas, como fazer uma compostagem. E aí eu falei, não, precisamos colocar isso e ensinar os nossos filhos, nossos amigos, parentes e assim por diante. O Marcos, nós seres humanos temos a mania de empurrar a responsabilidade para o outro. Exatamente. Nós temos essa mania, todos nós, de postergação também, sabe? A deixar para amanhã, semana que vem eu começo, né? Vou parar de fumar, no dia 31 eu faço promessa, no dia 1º eu paro, aí falta 6 meses para terminar o ano ainda. Exatamente. Né? Então, a gente empurra para frente e empurra para os outros. Isso daí a gente percebe muito bem quando se fala de sustentabilidade, a gente percebe muito bem quando se fala de ambiente, que o pessoal fala assim, mas o governo de São Paulo, ou o governo do Brasil, ou o governo do Ceará, seja qual governo que seja, o governo do Japão, certo? Deveria cuidar da mata ciliar. O governo deveria plantar árvores na beirada da Dutra inteirinha, ou na beirada de uma rodovia. Mas ele não pensa que deixar uma luz acesa no quarto e ir para a cozinha, ele tá destruindo tanto quanto, né? Exatamente. Porque essas são milhões de pessoas que fazem aquele movimento dele. Exatamente. Essas pequenas ações que dá para colocar no dia a dia são fundamentais. Basta você começar. Meu filho, ele de tanto falar para ele, que, João, sai daí, desliga e liga. Que às vezes a gente está tomando banho e aí ele sai do banheiro e ele desliga a luz, porque esquece que a gente está lá dentro. Então, realmente é um hábito que você pode começar desde desligar a luz, tomar banho com menos tempo e assim as 100 ações que a gente tem aí para o dia a dia. Basta você inserir nos seus hábitos, assim como te ensinaram a escovar o dente, assim como te ensinaram a dar descarga, assim como te ensinaram os vários hábitos do seu dia a dia. E o livro vem exatamente sugerir algumas ações para que você inclua no dia a dia. E a ideia do livro é que você abra numa página e fala, hoje eu vou fazer essa ação. E aí, no dia seguinte, você vai fazer aquela ação, mais a ação do dia seguinte. E aí você vai curtindo, passa para os seus amigos, posta agora nas redes sociais falando que você começou a fazer isso. E a ideia é que esse movimento, cada dia mais, vai crescendo. Eu sou criado numa época em que não se falava em meio ambiente. Perfeito. Né? Década de 60, década de 70, ninguém falava em meio ambiente. Cortar árvore era uma atitude normal, né? Ia-se lá e cortava uma árvore porque ela estava
enchendo ali, estava atrapalhando ali. Você cortava a árvore, derrubava e deixava o tronco lá, ninguém falava nada, ninguém ligava para isso. E talvez essa geração minha, que veio dessa maneira, sem se falar em meio ambiente, não tenha os cuidados necessários ou não foi, como você disse, criado com essa forma, com esses detalhes de cuidado com a natureza. Perfeito. Mas como nós não temos esse hábito, aquilo que você falou, a 100ª indicação sua, ensine os seus filhos. Fala assim, olha, eu não fui criado, eu erro de vez em quando, eu jogo papel na rua, eu jogo chicletes ali né? Eu deixo a luz acesa, mas filho, eu fui criado dessa forma, tal, eu estou tentando me corrigir, mas você pode melhorar. Exatamente. Eu comparo muito isso à questão da internet, dos computadores, dos celulares. Mesmo a geração mais antiga, que conhecia exatamente esse trabalho, agora está aprendendo a mexer no Facebook, no Instagram e também pode fazer muita coisa para aprender nas questões socioambientais. Mas você falou que não fazia nada, não. Ia para a feira com a sua sacola. Sim. Pegava as garrafas de vidro e levava para reciclar. Mas não e era trocava. por consciência, não, viu? Perfeito, porque o movimento todo era daquele jeito e agora está voltando. Né? Muitas garrafinhas de vidro agora voltam porque existe todo o movimento contra as garrafas plásticas. As pessoas pararam de usar mais Na França sacolinhas. parece que foi proibido, né? Perfeito. Os canudinhos que também foram proibidos. Na França foi em algumas proibido o uso de cidades. garrafa PET, proibido. E canudinho. Exatamente. Foi proibido. Exatamente. Eu espero que eles proíbam também o cotonete. Exatamente, que começa a ter O cotonete faz um mal enorme para a natureza, as pessoas não sabem. Não tem ideia do que o cotonete faz. O que a gente precisa, na verdade, dentro dos projetos de desenvolvimento de produtos é exatamente começar a pensar, obviamente, no econômico, no financeiro, que é para isso que as empresas existem, que é para isso que elas trabalham, mas também, toda vez que for desenvolver um produto, um serviço, pensar na questão ambiental e também na questão social. E aí você consegue agregar valor ao produto e desenvolver produtos como esses que você citou, que tenham o seu fim mais desagradável, não, né? Mais biodegradável, que tenha exatamente alguns pontos muito importantes para poder colocar também as questões ambientais e não só as questões econômicas. Deixa eu fazer um adendo aqui. Quando eu falei da minha geração e das pessoas que têm mais ou menos a minha idade, que não foi criado com essa consciência socioambiental e tudo mais, ponto. Isso não é justificativa para continuar fazendo, tá? Perfeito. Precisávamos alertar. Perfeito. Não é justificativa. Não, eu fui criado em outra época, então posso sujar, posso jogar plástico no rio, posso jogar colchão no rio, sofá na rede de esgoto. Exatamente. E assim, a ideia do livro veio disso, né? Mas, professor, né, lá na SPM, que eu dou aula, perguntava, professor, mas como que eu pego esse tema da sustentabilidade e coloco no dia a dia? Nas grandes empresas que eu trabalhei, que eu fui gerente de sustentabilidade também. Mas, Marcos, tangibiliza isso. Como que eu coloco isso em ações, em atividades? Porque quando você fala o meio ambiente, o social, é uma coisa muito ampla. Mas como que eu faço pro dia a dia? E aí eu comecei a escrever exatamente essas ações mais sustentáveis para poder trabalhar com isso. E aí, coisas simples como, por exemplo, doe o seu cabelo, que não é o meu caso, óbvio, para um projeto de câncer. Né? Tem muitas mulheres com câncer que têm problemas e ficam muito tristes de perder o cabelo. Sim. E aí tem muitas organizações não governamentais que pegam esse cabelo e fazem peruca desse cabelo. Sim. E aí nada custa para as mulheres e os homens que têm o cabelo grande deixar e doar 15 centímetros do seu cabelo, por exemplo. Isso é uma ação que dá para fazer a cada 3 meses, 6 meses e deixar pessoas mais felizes. Tem muita gente que não sabe disso. Perfeito. Você pode doar o seu cabelo, né, para as pessoas com câncer. E a sustentabilidade vai além do ambiental, também entra nas questões sociais, que é o primeiro título que eu coloco lá, a primeira dica, que é gentileza gera gentileza. Se você não tiver essa empatia com a pessoa, se você não tiver uma empatia com os seres vivos, que você não entenda que você faz parte de um sistema todo, de um planeta, onde você tem que trabalhar dentro dessa realidade,
se você não tem essa empatia, realmente vai ser muito difícil você ser mais sustentável. E quando você começa a ter essa empatia, ter essa gentileza, que gera gentileza, isso vai gerar muitas outras atividades e vai ser muito mais fácil para você fazer as suas atividades. Ô Marcos, a gente pode dizer que as primeiras atitudes têm que ser geradas no macro ou no micro? Ou seja, as primeiras atitudes têm que ser dadas pelo governo da França, como foi o caso agora, que é uma atitude sensacional, aplauso para eles. Tá? Na cúpula dos países mais ricos, onde eles assinam os tratados de meio ambiente, ou na atitude do cara usar, em vez de um cotonete, usar 10 cotonetes e jogar tudo no vaso sanitário. Perfeito. Qual é o lado mais importante aí? Os dois lados são importantes, tanto o lado governamental, onde eles estão nos representando, então você falou da ONU, né, em 2015 fizeram um acordo com 195 países e lá definiram 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, que eu inclusive coloco no livro os 17. E com base nesses 17 objetivos, eles estão buscando que os outros estados desenvolvam políticas públicas para melhorias desses 17 problemas do mundo. Como, por exemplo, erradicar a pobreza, fome, aquecimento global, desigualdade de gênero, inclusão social, enfim, vários desses 17 para o governo. Porém, nós não podemos ficar esperando, como você bem colocou no início da nossa conversa, só o governo. Precisamos também agir no nosso dia a dia, fazendo atividades, ações, que às vezes é o que você falou, né? Faz parte do nosso hábito que você nem percebeu. E aí, com essas pequenas ações, a gente consegue, como formiguinha e como essa gota no oceano, trabalhar exatamente e aos poucos ir melhorando. Quando você faz essas ações, você consegue entender o impacto que você tem no todo. E quando você começa a entender esse todo, é que talvez você consiga cobrar dos seus políticos, dos seus governantes, do Estado, ações deles. Se você nem sabe o que você precisa mudar, como você vai pedir coisas para que eles mudem? Exato. Nós estamos conversando com o Marcos Nakagawa, que é professor da ESPM, palestrante e autor do livro 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o Mundo. Este livro é de extrema importância, principalmente para aqueles passivos que não querem fazer nada e vivem reclamando. Nós vamos para o rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Capítulo à Parte. Hoje conversando com o professor Marcos Nakagawa, que é professor da ESPM, palestrante, escreveu o livro 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o Mundo. Nós estávamos conversando sobre as grandes atitudes e as pequenas atitudes. As pessoas não percebem que um governo, ele tem 4, 5, ele tem um poder de ação, um braço longo, né? Um poder, um comando enorme, mas que ele não representa quase 6 bilhões de pessoas no mundo. E que essas micro, né, podem fazer muito mais do que o governo. Às vezes eu faço uma comparação da seguinte forma: um elefante na floresta, ele chega e faz um barulho, né? Ele faz aquele estrondo e a pessoa, nossa, que ele fez um escândalo, fez um estrondo, fez um barulho, derrubou uma árvore e tal, repara no elefante. E uma legião de formigas destrói uma floresta inteirinha e você não percebe. Exatamente. E você não percebe, você não culpa a formiga porque você não percebeu que ela desfolhou ali um campo inteiro, porque são pequenininhas, cada uma trazendo um pedacinho pequenininho. Então a gente poderia fazer o contrário. O governo é o elefante, fazendo boas ações, ao contrário. E nós, formiguinhas, fazendo boas ações, plantando a floresta. Poderia fazer um comparativo desse jeito? Perfeito. A gente tem que reforçar dos dois lados, tanto no macro quanto no micro. E, como eu disse, o micro é muito importante, o conhecimento, né? No livro tem as referências das ações e também sugiro outros sites, vídeos, fotos, filmes, para que as pessoas
se aprofundem no tema, né? Obviamente, em 101 dias, em ações, 101 ações, não dá para colocar, discorrer sobre composteira, por exemplo. Teria que ter um livro só falando de compostagem. Mas trazer essa vontade do leitor, das pessoas discutirem sobre, trazerem sobre o tema e com isso, quem sabe, não fazer esse replantio nessa grande floresta. E mais do que isso, que é uma das coisas que eu coloquei no livro também, vote para os seus políticos e acompanhe o que ele está fazendo e sugira ações para ele. Como você já faz a sua compostagem em casa, como você disse, já plantou várias árvores também na sua vida. Já plantei muitas árvores. Muitas. Exatamente. E aí, o que a gente consegue? Que outras pessoas, como você, falem, olha, eu já plantei árvores. Então, governo, deputado, vereador, também é fácil você plantar florestas, também é fácil fazer um projeto de compostagem, também é fácil diminuir tais e tais resíduos. Sabe que eu fico vendo essas ações moderníssimas hoje de plantas orgânicas e não sei o quê? Eu falo, mas o que esse pessoal está achando que eles inventaram a roda? Quando eu tinha 12, 13 anos de idade em registro, minha mãe fazia horta, plantava alface, almeirão, chicória, couve e plantava um monte de coisa. A gente não jogava absolutamente nenhuma folhinha no lixo, nada. Isso, tudo. Minha mãe mandava a gente fazer um buraco, jogava tudo ali, resto de verdura, de tomate, de tudo que era orgânico, jogava naquele buraco, cobria, depois de um tempo revirava aquilo e servia como esterco para a horta. Nós já fazíamos isso há 50 anos atrás. Exatamente. Há 50 anos atrás fazia-se isso. E por que as pessoas hoje relutam em fazer isso? Perfeito. Porque exatamente ficou muito mais fácil, principalmente quando a gente fala de resíduos, né? Nos resíduos são geralmente o que a gente coloca como referência em sustentabilidade. Vai reclamar do lixo. Ah, porque o lixeiro não passou. Ah, porque o lixeiro ficou em greve. Tá, mas será que você não gerou 3, 4 vezes mais a quantidade de lixo que deveria gerar? Exatamente. Que dentro dos 5 R's, o primeiro é recuse e repense. Antes de reciclar, antes de fazer todas as outras ações. Então, repense, reuse, recuse. Eu acho que se todas as pessoas pensassem a quantidade de lixo de uma cidade como essa de São Paulo, reduziria em, no mínimo, 1/3. Perfeito. No Existem mínimo. vários movimentos, inclusive de hortas urbanas, de compostagem em casa, onde você tem algumas composteiras pequenininhas que não ocupam espaço, que você vai jogar lá folhas, restos, menos, obviamente, questões de animais, né, de carne, essas coisas. E se você começa a fazer a sua reciclagem de papel, de coisas recicláveis, fazer a sua composteira, você vai ver que no fim, aquele resíduo que você vai jogar, que vai vir o lixeiro para pegar e levar, o coletor, né, de resíduos vai levar até o local de aterro, vai diminuir muito, 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 muito. O Marcos, o livro está falando sobre as ações individuais, né? As ações de cada pessoa. A gente, obviamente, tem que pensar lá no macro, porque existe uma atuação de todos. Isso. Certo? Uma vez eu comentei sobre a logística reversa. Ok? A logística reversa, ela traria um benefício ambiental fortíssimo. Perfeito. Né? Até criei um projeto para a Secretaria do Meio Ambiente aqui, de se criar empresas, como uma cooperativa, por exemplo, de onde todas as empresas que fossem levar um sofá novo, tirasse esse sofá velho e levasse de volta. Vai levar uma geladeira nova? Pega a geladeira velha e leva de volta. E assim por diante, toda a linha branca, televisores e aí por diante. E essas cooperativas ou faz a reciclagem, ou faz um conserto para repor no mercado de usados, ou seja, dá um destino bom para aquilo lá. Isso é logística reversa. Isso. Mesmo caminhão que levou, traz de volta. Isso. Poderia ser feito com óleos de posto de gasolina e com uma série de outros produtos. Mas um projeto desse, por exemplo, que não foi feito, pode ser feito, ele só daria certo com a participação individual. Exatamente. O consumidor, o cliente final, nós, as pessoas que estamos lá em casa, se entendermos que toda vez que você compra uma TV, toda vez que você compra uma geladeira, que você vai provavelmente doar a sua geladeira mais nova para alguém, e esse alguém também vai doar para alguém, e aí se forma uma cadeia, que lá no final vai parar onde? E aí tem
as cooperativas que trabalham fortemente com isso, porém não tem todo um planejamento municipal, federal, estadual, apesar de ter uma política que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que está implementado aonde tem-se uma coparticipação. E exatamente nisso que precisaria de uma política ou municipal ou estadual para poder ajudar nesse processo, principalmente ensinando a população, ajudando o pessoal de logística, né, de transporte e também as empresas. Falta foco, na verdade. Aí né? o cara está ouvindo a gente e fala assim, tudo bem, então não tem logística reversa em São Paulo, o que eu vou fazer? Então vou jogar no Rio. Não é assim. Isso, existem pontos de Existem plantas de coleta. Pontos de coletas. Mas no meu prédio não tem. Não tem no seu prédio? Custa você pegar um saco grande, um saco enorme e juntar todas as garrafas PETs ali durante um mês ou o tempo que for necessário, juntar todas as garrafas dentro de um saco grande e um dia por semana, um dia a cada 15 dias, você ir num setor de coleta desse e jogar lá, olha, tem um lixo escrito plástico, o outro vidro, o outro ferro, o outro não sei o quê, bateria. Ali no Center Norte, ali na loja de materiais de construção que tem do lado, tem lá um lixeiro enorme, joga aqui sua bateria, joga aqui seu celular, joga aqui... Entendeu? Tem vários centros comerciais. Vários centros, você pode fazer isso, você não gera o lixo, diminui o gasto público com coleta de lixo, você faz um trabalho ambiental bom, né? Fica com a consciência tranquila, vai. Exatamente. E existem vários centros de coletas, shoppings, grandes hipermercados que recebem esse tipo de material. Baterias, blisters de remédios, sabe aquele remédio que você... esse daí é super contaminante também. E tem farmácias que também recebem isso. Ou seja, é um ganha-ganha, porque a farmácia, se a pessoa for levar até lá, sempre vai comprar uma coisinha. Ou se você vai no supermercado, você também vai acabar comprando uma coisinha. Então, precisa que esses varejistas também entrem de verdade nesse processo e que os consumidores, quando forem a esses lugares, deixem armazenado num potinho e levem lá. Aqui eu também cito no livro questões sobre esses locais e sites para poder buscar. Ô Marcos, eu queria que você fizesse um favor para mim. Desse a trajetória de um plástico, seja ele pequenininho, seja um cotonete, seja um pedacinho de plástico pequenininho, de 10 centímetros, que o cara jogou no vaso sanitário, aquilo que nós conversamos. Dá o caminho desse plástico para a pessoa ver aonde que chega, a tristeza que é você jogar um pedacinho de plástico no rio ou no lixo. Presta atenção. Perfeito. O ciclo começa exatamente lá na extração do petróleo. Esse petróleo vai transformar num plástico. Esse plástico vai para a produção numa fábrica, onde envolve pessoas, onde envolve água, onde envolve embalagem. Isso é transportado até o supermercado. No supermercado você compra, leva para casa, você usa esse equipamento, esse material, o cotonete ou o palinete com algodão. Aquele plásticozinho que embala o queijinho, aquele fininho, Isso. ele é o pior. Aí você pega e joga no, que é o Vaso pior sanitário. de todo, no vaso sanitário. Esse vaso sanitário vai para o esgoto, esse esgoto vai, em São Paulo, ele é tratado, ele vai ser separado como rejeito. Esse rejeito, dependendo do local de tratamento, vai para um aterro. Esse aterro pode ir para o lençol freático, ou ainda ele pode ir para um lixão, e esse lixão pode escorrer esse cotonete, esse palinete, e pode ir até o mar. E no mar vai chegar porque ele é meio brilhante, vai vir uma tartaruga, um pelicano, um peixe, e vai comer isso, e ele vai poder até morrer, como os vários vídeos que rolam na internet. Vai morrer. E já existem vários estudos que muitos desses animais marinhos, principalmente aqui na nossa costa, eles estão morrendo devido aos lixos que são jogados. Intoxicação de plásticos. Já pegaram muitos animais nessas ilhas por aí, aves que sustentam os seus bichinhos, leva plástico no bico e dá para o filhote, o filhote morre engasgado ali. Já pegaram, os ambientalistas abriram passarinhos mortos, que o estômago deles está cheio de plástico, de cotonete, de tudo. Isso é horrível, gente. Toda vez que você jogar um plástico no vaso sanitário, em qualquer lugar que você sabe que vai para o rio, você está matando um bicho. Você está matando uma tartaruga. E depois você fica super maravilhado de ver as tartarugas desovar lá na praia. E você está matando um bicho, certo? Eu gostaria de deixar o seu e-mail, né?
É site? Isso. É www.marcosnakagawa.com. Se você quiser conversar um pouquinho mais com o professor sobre, inclusive, onde encontrar o livro. Onde a gente compra esse livro? Esses livros estão nas maiores livrarias do país e também na internet. É só colocar 101 dias com ações mais sustentáveis ou 101 Marcos Nakagawa, já vai aparecer vários sites para compra online. Tá, se tiver dúvida, passa um e-mail para o marcosnakagawa.com, www.marcos.nakagawa.com. Nós conversamos com você e agradeço o seu trabalho. Muito obrigado pela oportunidade, foi uma delícia. Tenha muita gente fazendo esse trabalho que você faz. Espero que todo mundo comece abrindo o livro e fazendo a primeira ação, porque o resto vai naturalmente. Legal. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Capítulo à Parte. Nós te esperamos na próxima semana. Um abraço. Até lá.